E aí, pessoal? Tudo bem aí com vocês? Eu queria mesmo fazer uma pergunta a vocês. Você sabe o que é ginástica? A ginástica é uma forma de exercício físico que é classificada em duas modalidades. Aquelas competitivas, onde tem competição, como nas Olimpíadas, por exemplo, e também as não competitivas, como as que são assim praticadas na academia, em parques. As ginásticas muitas vezes são procuradas por quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental. Mas vamos conhecer mais a fundo a ginástica? Aí vai um pouco dessa história com a ajuda da galera do Pensando o Movimento. Eles são fera. Curta aí! Imagine que você está na aula de educação física e que o seu professor avise que vocês irão aprender ginástica. Logo em seguida, ele pede que você declame um poema e que corte lenha. Estranho, né? Afinal, declamar poema e cortar lenha nada tem a ver com a ginástica. Será? Vamos saber um pouco mais dessa história fazendo uma viagem no tempo para identificar como o significado do que é ginástica foi mudando durante a vida do ser humano na Terra. Começamos pela pré-história. Nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, à procura de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que ele vivia em um ambiente selvagem e a qualquer momento podia ser atacado por algum animal. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente cheio de obstáculos foi a sua capacidade de correr, nadar, lançar objetos, lutar, rastejar, enfim, de se movimentar. Ao explorar a natureza, o homem aprendeu a cultivar alimentos, adestrar os animais e fazer fogo. Estas habilidades fizeram com que o homem se tornasse sedentário e começasse a se organizar em grupos. Na Grécia Antiga, estes grupos se chamavam polis. As polis eram cidades-estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Como nesta época todo homem grego tinha que lutar nas batalhas, eles achavam que era muito importante praticar exercício físico para aumentar a força e a resistência do seu exército. Os gregos iam para o ginásio e praticavam corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, danças, equitação, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. A estes movimentos eles deram o nome de ginástica. Um outro motivo que levou os gregos a praticarem ginástica foi a religião. Para os povos gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, eles acreditavam que ao fazer exercício físico, eles poderiam se aproximar dos seres divinos. Inclusive, a Olimpíada foi criada pelos povos gregos como uma festividade religiosa, mas isto é assunto para um outro vídeo. Na Idade Média, a prática da ginástica não foi incentivada. Nesse período, as pessoas acreditavam que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o corpo. Alguns estudiosos afirmam que foi na Idade Média que surgiram os contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Esses artistas usavam o próprio corpo para dar diversão e encantar o povo, fazendo apresentações nos castelos, palácios e nas cidades. Em 1800, surgem na Europa alguns estudiosos que são contra o uso do corpo para fazer movimentos que divirtam as pessoas. Estes estudiosos resolveram criar um novo tipo de ginástica, que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelo seu país nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando a maneira como elas deveriam agir. Nesta época, jogos, danças, saltos, corridas, equitação, natação e até declamação de poema faziam parte das atividades que representavam a ginástica e que eram ensinadas em clubes e nas escolas. Ao passar do tempo, foram sendo criadas competições entre os praticantes das ginásticas, nas quais se competiam para saber quem conseguia fazer acrobacias mais difíceis ou para saber quem tinha o melhor salto, por exemplo. Foi assim que foram originados alguns esportes que conhecemos hoje, como a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Atualmente, há pessoas que continuam praticando ginástica para competir. Outras querem melhorar a saúde ou apenas se divertir com um grupo de amigos e se juntam para movimentar seu corpo. Enfim, não importa muito o motivo, o importante é se exercitar, já que não fomos feitos para ficar parados. Como a ginástica tornou-se uma modalidade competitiva, um esporte. O termo esporte
vem do século XIV. Naquela época, era comum marinheiros usarem as expressões fazer esporte, desportar-se ou sair do porto para explicar seus passatempos que envolviam atividades físicas. Hoje em dia, este fenômeno sociocultural abrange diversas modalidades, todas com suas características e particularidades. Mas como nasce um esporte? Como a ginástica se tornou uma modalidade competitiva? A história da ginástica se confunde com a história do homem. No início, desenvolver seu corpo através do exercício físico era uma questão de sobrevivência. Na antiguidade, os exercícios físicos englobavam uma série de movimentos: luta, atletismo, alongamentos, etc. Não existia um conceito definido de ginástica, chegando a designar toda e qualquer atividade física sistematizada. A ginástica desenvolveu-se a partir dos exercícios físicos praticados pelos soldados gregos, incluindo habilidades para montar e desmontar um cavalo e habilidades semelhantes às executadas num circo, como fazem os acrobatas. É na Europa, no final do século XVIII, início do século XIX, com o movimento ginástico europeu, que a ginástica toma forma e começa a ser elaborada com características específicas, atendendo a interesses sanitários, militares, laborais, estéticos e competitivos. A ginástica passa a ser utilizada como um instrumento disciplinador de posturas, ações e gestos, que contribuía para que os indivíduos adquirissem noções de economia de tempo, gasto de energia e cultivo da saúde, afastando-os das doenças que cresciam juntamente com a população dos grandes centros urbanos, devido aos hábitos cotidianos e à rotina de trabalho. Surgia a chamada ginástica científica, que deu origem aos métodos ginásticos. Estes métodos foram sistematizações criadas por médicos, pedagogos ou militares, que tentavam organizar a prática de atividades físicas. Nesse contexto, podemos destacar 4 principais países que deram origem às primeiras sistematizações sobre a ginástica nas sociedades burguesas: Alemanha, Suécia, França e Inglaterra. Desses 4, 3 influenciaram diretamente as práticas gímnicas. A escola sueca, possuindo um viés médico, abordava os conceitos das ginásticas fisioterápicas, servindo de inspiração para a ginástica geral. A escola francesa, trazendo aspectos mais pedagógicos, auxiliando no desenvolvimento da educação física escolar. E a escola alemã, de caráter militarista, influenciou diretamente a modalidade competitiva, ginástica artística e indiretamente a ginástica rítmica. Ainda no século XIX, foi fundada a Federação Internacional de Ginástica com o intuito de regulamentar, sistematizar e organizar todas as ramificações da ginástica. Hoje em dia, além das 5 modalidades competitivas da ginástica, temos as não competitivas, que popularizaram-se pelo mundo de diferentes formas e com diversas finalidades. Legal, né? Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe o Brasil. Tchau!